Acho que o ponto da inteligência artificial é isso. Ela vai trazer alguns benefícios aqui que são mais corriqueiros do dia a dia ali, do básico, mas a gente não vai fugir da curadoria humana para coisas que são mais específicas. Quantas vezes você já não foi pegar um caminho mais curto pelo Waze e caiu no meio de uma quebrada, de uma rua atolada, de uma favela? Sim, e isso vai passar por uma curadoria humana. Agora, eu acho que essa curadoria humana funcionando como um feedback da própria inteligência artificial pode deixar ela muito mais acurada. Vai requerer muito mais processamento, né? A versão 3.5 do GPT, a versão anterior, teoricamente a diferença é essa. Escrito em Java, inclusive. Não. Senão você ia falar oi, bom dia, ela ia te responder à noite. Boa noite! Boa noite. Ia pegar fogo. Até fazer um code start ali, ó. Ela tem o treinamento. VM, Ela tem JVM, nossa senhora. Ela tem o treinamento supervisionado e tem pessoas fazendo a validação das informações. Então, porque ela tem um treinamento um pouco diferenciado, né? E quando a gente fala de substituição de profissões, então, cara, é adaptação. É um pouco de como a gente vai se adaptar para trabalhar com as automatizações que a gente tem, sabe? Mas é igual eu falei pra você, ó, não dá, a gente não vai chegar num ponto, eu acho que a gente às vezes faz umas perguntas muito... Espera, né? Pelo menos nesse período de testes, né? De homologação, umas perguntas muito definitivas, né? Se a pergunta foi enviesada, porque você monta a pergunta, a resposta é enviesada. Se eu chegar assim e falar o seguinte, ó, ChatGPT, qual que é o time menos vitorioso do Brasil baseado nos últimos 20 anos? Ela vai falar Corinthians. Os corintianos vão querer matar, falar que a API é anticorintiana. Então, mas aí tem um ponto que é o seguinte. Vai Palmeiras. No fundo, a gente tem que entender que inteligência artificial tem toda uma aura bonita e tal por trás. E aí seja... Hollywoodiana, etc. Que tem todo um verniz aqui de modernidade e tal. E, cara, é inevitável que o ChatGPT, pelo avanço que teve de NLP... Pra quem não tá ouvindo, quem tá ouvindo a gente não sabe o que é NLP, é Natural Language Processing. Processamento de linguagem natural, que foi um salto absurdo. O que não é o core do ChatGPT, né? Porque o ChatGPT ele tem a inteligência por trás e tem um outro núcleo de NLP que processa a interação humana. Que é o grande salto que a gente deu aqui. Que é o que faz ele parecer vivo. Que faz ele parecer vivo, exato. Mas aí tem essa troca muito louca que é tipo entre o que tá perguntando, o que tá resultando, que aí tem essa troca de humor e tal, que, cara, é maravilhoso, extremamente bem feito. Mais fácil colocar o Johnny Depp dentro do computador, né? Igual no filme. Isso, exato. Ficaria mais fácil. Mas no fundo, cara, a gente tá falando de matemática e estatística, principalmente. Quando a gente fala de machine learning, a galera associa até um pouco mais a matemática e estatística, mas o ChatGPT ele é basicamente rede neural, que também é matemática e estatística, mas é um outro tipo de arquitetura de software que não é tão explícito quanto o machine learning de treinamento de núcleos e tal, de clusters que a gente está acostumado, que é muito mais fácil para algoritmos de classificação, por exemplo. E para ter uma NLP como a gente tem com o ChatGPT, com uma base de dados absurdamente grande, você nunca conseguiria trabalhar com machine learning. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de matemática e estatística, né? Então, é tudo treinado de acordo com alguma coisa que já aconteceu no passado e com ligações que existem de alguma forma, né? Nós somos assim também, né? E nós somos assim. Você é o que você já viveu na sua vida. Eu tava pensando nisso hoje. Mas será que ela não consegue prever alguma coisa, então, que não aconteceu e, por base no que passou, criar uma coisa... Ela consegue projetar. Mas projetar isso aí. Como isso a gente faz. Mas também como a gente faz. Você consegue imaginar o que pode acontecer contigo de acordo com as coisas, com as experiências que você já teve. Não dá pra simplesmente imaginar... E até a projeção muda dependendo do seu passado. Eu projeto o futuro de uma forma diferente da sua, pelo passado que eu tive. É isso que o Ayrton tá falando, né, Léo?
Se a gente É isso. pensar, O viés, no fim das contas, e esse é o ponto que eu pensava também, tem uma conotação muito negativa, né? Quando a gente tá falando em estatística. Em estatística você não quer dados enviesados, mas viés é parte da nossa sociedade. No nosso caso, a sua estatística é diferente da minha, né? Exato, né? Você tem um viés, você tem seus valores, você tem a sua própria personalidade. Mesmo que a gente seja muito parecido, tenha sido crescido junto, mesmo contexto, o prisma, né, que é esse viés que passa por você, é diferente do meu. E essa questão, eu acho interessante que machine learning e data science em geral foi uma das primeiras tecnologias que eu quis estudar e aprender quando entrei lá onde a gente trabalhava junto. E eu já não era desenvolvedor. E para mim foi um ponto interessante de inflexão na minha carreira, por quê? Porque é algo que eu não precisava entender profundamente. Tudo que eu aprendi enquanto eu era desenvolvedor, e aprender REST, por exemplo, eu tinha que construir tudo. Eu tinha que pegar lá e construir todos os endpoints, construir tudo, ver como é que funcionava, destrinchar aquele protocolo e tudo mais. Isso foi o tipo de coisa que, primeiro que o número de variáveis ali, o número de tecnologias, de coisas para você construir vai aumentando, né, com o nível de complexidade. A gente está falando aqui de Large Language Models, que já é um negócio extremamente complexo, mais complexo que o Machine Learning, mas que você não consegue aprender. Mas foi quando eu comecei a olhar as coisas do ponto de vista de solução, de onde eu vou utilizar aquilo, quais são os pontos-chave que eu preciso saber, como é que eu consigo diferenciar um do outro, o que eu preciso alimentar de informação de input, começar a entender aquilo como um pedaço, né, uma peça, né, uma engrenagem numa máquina que eu precisaria construir. Não tentar descobrir como é que eu construiria aquela peça unitariamente. Isso. Você começa a ter uma visão mais alto nível de como interligar os componentes, diferentemente de que você faria lá no Senac, né? Senac. Construir peça por peça. Torno. No torno. Separadas, né?